Uma nova fórmula para os impostos dos combustíveis. O governo Lula corrige a distorção deixada por Bolsonaro. Na teoria, uma solução engenhosa, mas na prática, o preço da gasolina já subiu nas bombas. Guerra pelo controle da Petrobras. O Centrão tenta indicar nomes ligados ao mercado financeiro para o conselho da empresa. Os petroleiros reagem. A fiscalização desmonta um esquema de trabalho escravo na colheita da uva no Rio Grande do Sul. Empresários e um político gaúcho reagem com falas preconceituosas, racistas. Eu sou o Rodrigo Viana e esse é o Tempero da Notícia, que está começando agora. Lula prometeu na campanha eleitoral mudar a política de preços dos combustíveis. Seria uma mudança estrutural. Hoje vigora no Brasil a chamada PPI, Paridade de Preços de Importação. Isso quer dizer que os combustíveis aqui no Brasil variam conforme oscila o preço internacional do petróleo. Bom, isso foi feito na época do Temer, mantido pelo Bolsonaro, a PPI, e significa um esvaziamento do refino do petróleo no Brasil, porque com isso fica mais atrativo o Brasil, que produz muito petróleo, exportar óleo cru e importar os produtos refinados, gasolina, diesel. Com isso, o Brasil não aproveita a estrutura de refino aqui. E o preço sobe demais. A gente viu na época do Bolsonaro, em alguns lugares do Brasil, bateu em R$ 8,00 o litro, R$ 10,00 o litro, com essas oscilações internacionais. O Lula prometeu mexer nisso e retomar refino no Brasil, acabar com a PPI e fazer um preço que ele chamou de abrasileirar os preços. Já que a gente produz aqui o petróleo, boa parte dos custos de produção, boa parte é em real, então não faz sentido oscilar completamente em dólar, conforme oscila no exterior. Tem que ter um equilíbrio nisso. Precisaria mexer na estrutura da própria Petrobras. Lula já nomeou um novo presidente para a companhia, o Jean Paul Prats, que tem uma posição mais próxima com essa linha do presidente, mas agora precisa mudar o conselho de administração da empresa. E esta semana abriu-se uma guerra ali. Quem é que nomeia pelo governo? Porque o conselho tem representantes de acionistas minoritários, que é a turma do mercado, que compra ação em bolsa, ação da Petrobras, mas a maioria do conselho, 6 nomes, vêm do governo federal, que é o controlador da Petrobras. E quem é que faz essas nomeações? Ministro das Minas e Energia, que é do Centrão, é do PSD, o partido do Kassab. E nesta semana que passou, ele indicou uma lista para compor o Conselho de Administração com nomes ligados ao mercado financeiro, ou seja, gente que não quer mexer nesta PPI, gente que quer manter o esquema que vem do Temer, que vem do Bolsonaro. Uma tentativa de dar uma espécie de golpe, assim, silencioso na promessa e na tentativa de Lula de mudar esta política de preços. Aí Lula mandou parar tudo e repensar essa história dos nomes. Chegou-se a falar até que poderia ser demitido o ministro das Minas e Energia. Está aqui, olha, o ministro Alexandre Silveira, que é de Minas Gerais e é ligado ao Gilberto Kassab. Mas depois, panos quentes, o ministro Pimenta disse, não, ele tem nossa confiança, o ministro Silveira. Lula não quer abrir uma crise também, demitindo agora alguém ligado a um partido que é importante na base aliada, mas mostra as dificuldades para compor essa frente ampla, com tantos interesses e posições diversas dentro do governo. Enquanto não muda a PPI, que é essa mudança estrutural do preço, como é que faz então? Porque o Bolsonaro deixou uma bomba aí, mais uma, O que ele fez? Em vez de mexer na PPI na época da eleição, para segurar um pouco o preço, baixar a gasolina, ele tirou impostos, uma canetada, impostos estaduais, impostos federais. Agora deveriam voltar os impostos federais. O governo está deixando de arrecadar. Ele tirou e não botou nada no lugar, o Bolsonaro. Fez uma gambiarra para tentar se eleger. Bom, deveriam voltar os impostos. A equipe econômica do Haddad queria que voltasse na íntegra como era antes. Mas a turma da política do Lula diz, não, vai mexer completamente, vai subir preço de diesel e gasolina, porque a hora que sobe imposto, sobe um pouco, o preço.
Então, adotaram uma saída intermediária. Qual foi a saída? Volta o imposto para a gasolina. Para o etanol, volta só um pouquinho. Qual que é o discurso? Etanol é um combustível mais limpo, né, que não polui tanto, então vamos incentivar o consumo de etanol e não de gasolina. Ok. Para o diesel e para o gás de cozinha, não volta o imposto até o fim deste ano, porque gás de cozinha as pessoas não estão nem conseguindo comprar, né, os mais pobres. Botijão caríssimo, mais de R$100. E o diesel para não impactar os fretes, o transporte, né, os caminhões usam diesel. Ok, uma saída até que engenhosa. O Haddad fez uma coletiva, explicou isso tudo. Só que na prática o que acontece? A gasolina, que é a mais utilizada, subiu. No dia seguinte os postos já aproveitaram, o Haddad fez uma conta, né, o ministro, não, vai subir 20 e poucos centavos, 30 centavos. Os postos aproveitarem. Em alguns lugares do Brasil subiram até R$1 no litro da gasolina. Então quem foi abastecer sua moto, seu carro, quem faz Uber, e são milhares, talvez milhões de brasileiros que vivem do transporte, né, de aplicativo, transporte de alimentação, também por aplicativo, sentiram o impacto. O Lula vai ter que conversar melhor com a população para explicar isso, porque parece uma saída, assim, do ponto de vista técnico, muito bem construída, mas na prática as pessoas não acompanham todo esse debate, etanol, diesel, a gasolina na moto ficou mais cara. Pô, mas o Lula disse que não ia ficar. Então, eu chamo a atenção para isso, porque quem acompanha a política, está por dentro desse debate todo, é uma coisa, mas quem vai lá no posto de gasolina, o motorista, o motociclista, sentiu mesmo. E eu posso dar esse testemunho. Bom, talvez a melhor saída tivesse sido prorrogar um pouquinho mais essa isenção de impostos, até mexer estruturalmente na PPI, que ainda vai demorar mais alguns meses. Mas agora já está feito. Boa notícia no governo federal dessa semana foi o anúncio do novo Bolsa Família. Como novo Bolsa Família? Porque na época do Lula foi lançado o programa, eram R$100 e poucos. Com a pandemia foi necessário esticar esse valor, lembram? O Bolsonaro queria dar 200, aí o Congresso na época da pandemia deu 600, depois virou Auxílio Brasil, o valor oscilou um pouco e o Bolsonaro fez sem nenhum critério, uma bagunça, né? Mais uma que ele deixou aí. Agora o Lula estipulou, não, é o Bolsa Família com aquelas regras, criança tem que ir para a escola, R$600 por família e tem algo a mais que não tinha antes. R$150 para cada criança com até 6 anos de idade e R$50 para filhos entre 6 e 18 anos. Além disso, uma série de regras, portas de saída para o programa, fiscalização para evitar fraudes, porque teve fraude de monte na época do Bolsonaro. Então, o lançamento importante, teve aqui a presença do ministro Wellington Dias, que é o responsável por reorganizar o Bolsa Família, e algo fundamental, o Lula falou sobre isso no lançamento do programa. O programa só dará certo se o cadastro permitir que o benefício chegue exatamente às mulheres, aos homens e às crianças que precisam desse dinheiro. Bom, esta semana também, destaque para mais um personagem nefasto da Lava Jato que recebe o troco da história. O juiz Marcelo Bretas, que abusou do poder no Rio de Janeiro, uma espécie de Sérgio Moro carioca, fluminense, foi afastado da magistratura, foi afastado do cargo de juiz, porque o Conselho Nacional de Justiça considerou que ele não tem imparcialidade no julgamento. De fato, ajudou o colega, lembra do Witzel, aquele que foi eleito governador no Rio, que era juiz também? O Bretas ajudou, botou processo em cima do adversário do Witzel, que era o Eduardo Paes, na véspera da eleição. Depois aparecia em reunião política com Bolsonaro, com Witzel, um juiz daquele jeito da Lava Jato, que abusa do poder, usa o cargo para fazer política e agora foi afastado do cargo. É uma espécie de enterro final da Lava Jato também no Rio de Janeiro. Na Câmara dos Deputados, Dallagnol, que foi eleito deputado, lamentou. Disse que era dia de chorar pelo afastamento de Witzel. Bom, sem o Dallagnol, o Moro, Bretas, essa turma toda, não teria havido a Lava Jato, o abuso de poder, não teria havido o Bolsonaro. Então, eu não choro, não. Eu acho que essa turma tem que pagar pelo que fez. Destruíram a economia brasileira, destruíram empregos
e afetaram profundamente a política nacional, permitindo a eleição de um governo de extrema direita, que foi o governo do Bolsonaro, com apoio da Lava Jato. Quem vai para a panela de pressão esta semana? Os empresários da Serra Gaúcha foram flagrados num esquema de trabalho escravo. Uma empresa terceirizada trouxe trabalhadores do Nordeste, principalmente da Bahia, para a colheita da uva, e aí houve o flagrante. Eram condições análogas à escravidão. Nós temos imagens aqui, além do alojamento terrível, eles eram obrigados a comprar comida num mercadinho que ficava ali mesmo, ficavam devendo dinheiro, descontavam do salário, aquela situação de dependência e também de ameaças. Trabalhadores que se negavam a cumprir as ordens dos patrões eram ameaçados de choque e de pancadas mesmo. Então, uma situação análoga à escravidão, foram retirados de lá. Agora, o mais terrível, a reação, primeiro, dos próprios empresários. 3 vinícolas famosas, né, que produzem vinho. A Associação dos Produtores, dos Empresários, reagiu dizendo assim, tem um problema aí, porque com esses programas sociais está difícil conseguir mão de obra. Então justifica a escravidão porque tem programa social? Será que não deveriam subir os salários, oferecer condições mais atrativas para que o trabalhador, né, fosse para a colheita? Não, eles querem situação cada vez de mais imposição e sem regras trabalhistas, né? E, mais grave ainda, a reação de um vereador lá em Caxias do Sul, Sandro Fantinel, bolsonarista, que foi para a tribuna e culpou as vítimas. Atacou com um discurso preconceituoso, disse que eles eram sujos, os trabalhadores. Falou, esse povo lá de cima, se referindo ao povo do Nordeste, de cima onde? Né? E falou dos baianos e disse, então é melhor contratar só trabalhadores argentinos da próxima vez. Bom, grande reação contra ele, do povo baiano, várias lideranças, pessoas reagindo. Ele está com ameaça de cassação, processo por racismo e foi expulso do partido ao qual é filiado. Claro, gravou aquele vídeo depois, eu não fui bem compreendido, não tenho nada contra os baianos, chorou, o vereador chorou. Diz que a mulher está querendo até largar dele. É a velha desculpa, o sujeito fala o absurdo, o bolsonarismo liberou isso, né? As pessoas acham que podem falar qualquer absurdo, que estão autorizadas, quando sofrem as consequências, eu fui mal compreendido. Não foi mal compreendido, tem que ser punido, tem que ser cassado e preso por racismo. É o vereador racista do Rio Grande do Sul. E os empresários também têm que rever, soltaram essa nota horrível. Então todos eles na panela de pressão. Nosso cafezinho essa semana vai para as equipes do Ministério da Saúde, do SUS de uma forma geral, que retomaram a campanha de vacinação. Agora a vacina bivalente contra a Covid. O que quer dizer vacina bivalente? Que ela vale tanto para a cepa original, né, do coronavírus, na Covid, né, a cepa, o tipo de vírus que começou a pandemia, e vale também para esta última forma, a Omicron, que apareceu no ano passado e que espalha mais entre a população e mata menos, felizmente, né? Mas o vírus ele tem essa inteligência, né? Ele vai sofrendo mutações que tornam muitas vezes a contaminação maior e menos letal, porque o interesse do vírus não é matar a pessoa, mas se espalhar, né? Se espalhar o máximo possível pela natureza e pelo organismo dos seres humanos também, né? Então a vacina bivalente tem esse papel. Para quem que ela é indicada nessa primeira fase? Para pessoas com mais de 70 anos, grávidas, pessoas internadas em presídios, pessoas com problemas imunológicos, e também quilombolas, ribeirinhos, indígenas. Importante, principalmente você que tem mais de 70 anos, você que tem um pai, mãe, parente, um amigo, vizinho, insista para que ele faça o reforço. A pessoa tem que voltar, principalmente essas populações que são as mais afetadas se pegarem
a Covid. E há uma onda aí de Covid por causa do carnaval, né? Muitos blocos de rua, as pessoas ficaram próximas de novo. Conheço várias pessoas que pegaram Covid de maneira mais leve, porque já estão vacinadas, a grande maioria se vacinou. Então é importante reforçar os mais velhos, os mais vulneráveis, para evitar qualquer tipo de problema. Foi interessante também, a gente teve aqui no lançamento da campanha a volta do Zé Gotinha, a valorização pelo Estado, pelo presidente da República, que foi vacinado, olha aqui a imagem. O vice-presidente, que é médico, né, o Alckmin, vacinou o Lula e o Lula falou sobre a importância de vacinar, um grande contraste com o que a gente via na época do Bolsonaro. E o cafezinho para os valorosos, né, agentes de saúde, porque mesmo na época do bolsonarismo mantiveram as campanhas de vacinação, os governos estaduais, prefeituras fizeram o trabalho, já que o ministro da Saúde, o presidente na época não faziam. Agora mudou, vai ter incentivo de cima do governo federal e as equipes do SUS vão ter mais apoio para manter e ampliar as campanhas de vacinação. Um cafezinho então para os agentes de saúde e um pedido para que você também busque vacinação. Cafezinho especial.